Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para falar um pouquinho sobre como trabalhar com as crianças que apresentam comportamentos desafiadores opositores. É normal nós presenciarmos os adultos medindo forças com as crianças que apresentam esses comportamentos. Então, nós precisamos ter cuidado e cautela, muitas vezes, com a forma como nós atuamos com as crianças. Porque se são comportamentos que nós desejamos diminuir ou eliminá-los, nós não podemos colocar em prática com as crianças na hora de fazermos as intervenções. Então, se eu quero diminuir comportamentos agressivos, eu jamais posso ser agressiva com essa criança. Se eu não quero que essa criança seja agressiva no tom de falar, opositora, que grite, que esperneie, que fale num tom mais alto comigo, como que eu vou me portar dessa forma com ela? Então, nós precisamos diminuir os nossos comportamentos, muitas vezes de descontrole, para corrigir essa criança, justamente para mostrar para ela o quanto ela precisa desenvolver, muitas vezes, o autocontrole. Mas se muitas vezes nós nos deparamos com adultos, com cuidadores que não têm autocontrole sobre as suas próprias ações, como que esse adulto vai desejar ou vai querer que essa criança tenha comportamentos de autocontrole? Então está o adulto ali pedindo para a criança ter calma, para a criança parar de gritar, mas ela está gritando com a criança. Então nós precisamos diminuir as interações coercitivas. Nós precisamos evitar os castigos, os gritos, as punições. Não adianta punir, porque quanto mais nós punimos, mais nós reforçamos para aquela criança coisas ruins, que tudo se resolve na punição, na questão da negativa. Então, se essa criança está super agitada, agressiva, rebelde, desacatando as ordens, que eu possa tirar essa criança desse ambiente, que provavelmente está sendo um facilitador para esse comportamento, e procure ouvi-la. Procure entender o porquê daquele comportamento, o que desencadeou aquele comportamento, por que aquelas atitudes. Porque muitas vezes está apenas querendo sinalizar algo para você. Então, a escuta é muito importante. Essa criança se sentir acolhida, entendida, compreendida, vai fazer com que ela tenha confiança em você. E muitas vezes você vai conseguir entender o porquê daquele comportamento. Não podemos medir forças com essa criança, como eu falei anteriormente, sendo agressiva e sendo violenta com ela da mesma forma que ela está sendo conosco ou até mesmo com os colegas. Porque senão nós acabamos valorizando aqueles comportamentos, nós acabamos reforçando aqueles comportamentos que nós desejamos eliminá-los. Nós precisamos encontrar motivos para elogiar essa criança. Por mais que ela seja desafiadora, por mais que ela seja opositora, em algum momento ela faz
alguma coisa que merece ser elogiada. Então, que nós não perdemos a oportunidade de estarmos supervalorizando esses pontos positivos, esses momentos em que ela nos traz algo de bom. Então, nós precisamos reforçar, valorizar, elogiar isso que ela traz para a gente de bom, de positivo. Nós precisamos ensinar a essa criança o autocontrole. Muitas vezes, no momento em que ela estiver descontrolada, nós a convidá-la para um ambiente mais tranquilo, tentar ouvi-la, abraçá-la, acolher. Muitas vezes sinalizar para ela que entendemos o que ela está sentindo, que às vezes algo colaborou para aquele comportamento, mas que se ela trouxer para nós, que nós iremos poder ajudá-la. Então, você sempre se colocar à disposição para estar acolhendo e ouvindo essa criança. É importante também que você incentive essa criança a técnicas de respiração e de relaxamento, para que ela tenha autocontrole, para que ela mesma consiga se acalmar, se equilibrar emocionalmente em outros momentos em que você não estiver por perto. Então é importante que você esteja ao lado, incentivando, fazendo com que ela aprenda a lidar com os momentos de frustrações, de decepções, de agressividade, de medo, de angústia. E isso você vai conseguir através das técnicas que você vai ensinar, que você vai orientar e que muitas vezes você vai fazer juntamente com ela. E é importante você se colocar como alguém que entende o que ela está sentindo. Eu digo que é importante contar histórias parecidas para as crianças. Não é inventar histórias, mas você contar histórias reais, de alguma vivência sua, quanto criança, quanto adolescente, do seu filho, do seu sobrinho, de alguém que passou por sua vida, que te deixou alguma experiência, porque as crianças elas ficam muito atentas a histórias. Então, quando você conta uma história parecida com o comportamento que ela apresenta, ela fica curiosa para saber o desfecho daquela história. Então, é importante que muitas vezes você diga para ela: eu entendo o que você está sentindo, por que você está se comportando dessa forma, porque em algum momento eu também fiquei triste, eu também fiquei com raiva, eu também me descompensei, eu também tive esse comportamento. Mas é importante que você reconheça que você está um pouco agitado e que você possa compreender que isso vai passar. E aí você vai conversando com essa criança de forma a deixá-la mais tranquila, mais serena e aprender a lidar com as situações. É importante também que você, ao acalmar essa criança, você mostre para ela o quanto você está sendo empático e acolhedor. Anteriormente eu falei de contar uma história, de ser uma referência para essa criança. No momento que você faz isso, essa criança se sente acolhida, essa criança se sente compreendida. E consequente, ela faz o quê? Ela se sente mais à vontade. Sempre que estiver em uma situação semelhante e você estiver por perto, de estar procurando você para conversar,
para pedir ajuda, e é importante que você sinalize para ela a importância dela pedir ajuda quando ela não tiver controle e domínio da situação em que está vivenciando. É importante que você não faça advertências ou que você cause a essa criança constrangimento, tanto na frente dos colegas quanto de outros profissionais. Se você tiver que fazer alguma advertência, chamar a atenção, falar sobre algum comportamento que não é adequado, que não é aceitável, que você possa estar chamando essa criança num lugar reservado, conversando com ela, não deixando ela se sentir inferior ou agredida por você no momento em que você a constrange na frente dos alunos, dos colegas ou de outros profissionais que compõem o ambiente em que ela está inserida. É importante também que nós não praticamos o isolamento dessa criança, porque normalmente uma criança que apresenta comportamentos opositores desafiadores, o que nós fazemos? A isolamos dos demais. Não vai participar de tal atividade, não vai fazer tal brincadeira, não vai participar de tal evento. E aí nós fazemos com que essa criança se sinta cada vez mais rejeitada, humilhada, desprezada. É importante que nós a chamamos no reservado, pontuamos os pontos inadequados, os comportamentos que precisam ser mudados, que não podem ser persistentes, mas que nós não a impedimos de estar no convívio ou de participar em igualdade com os outros. Nós precisamos também dar uma certa previsibilidade para essa criança, porque muitas vezes o comportamento opositor desafiador dentro do ambiente educacional é porque essa criança muitas vezes sai de casa imaginando algo para aquele dia. Vou chegar à escola, vou brincar com os meus amigos, vou fazer determinada tarefa e chegando lá a rotina é outra. O que o professor ou o cuidador programou está diferente daquilo que ela esperava. Provavelmente ela irá agir de forma opositora, desafiadora, porque as expectativas dela foi frustrada. Então é importante criar um quadro com a previsibilidade da semana com essa criança para que ela saiba o que espera no dia seguinte. Então ela não virá para o ambiente educacional com as suas expectativas. Ela irá trazer com ela aquilo que ela já sabe que vai acontecer no dia seguinte. Então, provavelmente, agindo dessa forma, você vai evitar que essa criança crie expectativas que sejam frustradas quando chegar no ambiente escolar. É importante também que nós conhecemos o nosso assistido, o nosso aluno, o nosso paciente, para que nós sabemos quais são as suas dificuldades, as suas habilidades, as suas preferências, para que nós então possamos nos preparar de forma a agradar essa criança com a escolha das nossas atividades, com a escolha das nossas intervenções, das nossas brincadeiras. Porque às vezes nós achamos que uma determinada atividade ou que uma brincadeira ou que um jogo é atrativo, mas aquela criança de repente tem uma dificuldade e que não permite a realização daquilo que nós preparamos.
Então é importante conhecermos a criança a qual nós estamos recebendo para qualquer tipo de atendimento. É importante que nós estejamos sempre trabalhando valores com essa criança, visto que é uma criança que traz para nós comportamentos opositores e desafiadores. Normalmente ela não cumpre regras, ela não aceita limites, ela desafia ordens. Então é importante trabalhar os valores com essa criança. O respeito, a empatia, a confiança, o amor, para que nós possamos então estar sempre mostrando para ela o quanto é importante colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos com relação às emoções. Nós precisamos colocar para essa criança que todas as emoções que ela apresenta têm um sentido, têm um significado, têm uma importância, mas que tudo precisa ser feito com respeito, respeitando regras, limites, orientações, tempo. Então, muitas vezes nós vamos precisar criar quadros visuais para essa criança, para ela se orientar do que é permitido, do que não é permitido, do que é aceitável, do que não é aceitável, quando que ela terá um reforço positivo ao executar determinadas tarefas, quais comportamentos devem ser executados dentro da sala de aula, com os colegas, com o professor, com os funcionários, como o ambiente deve ser cuidado. Então, muitas vezes, essa criança vai precisar de orientações, vai precisar de uma previsibilidade, vai precisar de um quadro montado para ela visualizar e saber o que ela pode ou não pode realizar. Porque colocar só limites impostos, regras impostas simplesmente oralmente, às vezes essa criança vai ter dificuldade para executar. Mas quando nós montamos para ela um quadro que não precisa ser exclusivamente para ela, nós podemos montar um quadro para a turma, onde aquelas regras, aqueles valores, aquelas determinadas tarefas ou ordens sirvam para todos, para que ela também não se sinta excluída do restante da turma. Então, que seja algo que nós possamos incluir a criança que tem os comportamentos desafiadores e todos os outros. Ela precisa se sentir amada, acolhida, respeitada em igualdade com os demais. E o professor ou o cuidador precisa estar disposto, disponível para ouvir e entender, compreender por que determinados comportamentos são tão frequentes na vida dessa criança. É preciso ouvi-la, é preciso saber a origem desses comportamentos, é preciso muitas vezes saber em que situações esses comportamentos aparecem, com quais pessoas eles são mais persistentes, porque às vezes nós pensamos que os comportamentos são da criança, é um transtorno que ela traz, mas às vezes aqueles comportamentos eles são desencadeados pelos ambientes os quais ela está inserida ou pelas pessoas que fazem parte do seu dia a dia, da sua rotina. Então, se nós queremos mudar comportamentos inadequados, nós precisamos ter autocontrole dos nossos comportamentos para com essa criança,
para que nós não fortalecemos, não reforçamos e não maximizamos aquilo que nós tanto desejamos eliminar. Boas reflexões e que você possa ter disponibilidade, comprometimento, responsabilidade e boa vontade para conhecer o seu aluno, respeitando a singularidade e a especificidade de cada um deles, porque nós não temos alunos todos iguais no ambiente educacional. Cada um precisa ser olhado de forma individualizada. Pode ser que um tenha um temperamento mais agressivo do que o outro, pode ser que um seja de uma família que o perfil seja mais agressivo, outro mais tranquilo. Então, nós precisamos estar atentos a vários fatores que podem estar contribuindo para a existência desses comportamentos que para nós, muitas vezes, podem ser vistos como transtorno, mas que, na verdade, são apenas comportamentos inadequados, sendo apresentados muitas vezes como pedido de socorro por algo que não está funcionando de forma adequada naquele ambiente para aquela criança. Boas reflexões e um abraço carinhoso a todos vocês.